Pessoal, então nessa videoaula vamos aprender a como atribuir um IP estático à sua máquina com o Windows, podendo ser o Windows 11 ou qualquer outra versão do Windows. Então o primeiro passo de todos é abrir o CMD do Windows e digitar ipconfig. Esse comando vai listar os seus adaptadores de rede. Aqui procure pelo seu adaptador de rede. No meu caso eu sei que é o Ethernet número 2, tá bom? O restante aqui são adaptadores virtuais. Esse aqui é o da minha placa de rede, da Realtek. Então aqui você tem que observar o endereço IP atualmente atribuído e a sua classe. O meu é 192.168.1. alguma coisa. IP de classe C, beleza? A máscara de subrede, ele calcula automaticamente de acordo com o intervalo de IP inserido. E o gateway, que é o endereço para acessar o roteador, tá bom? Essas são as informações básicas que você tem que obter aqui dentro. Então, atualmente ele está atribuindo IP automaticamente para todas as máquinas conectadas no roteador e ele atribuiu o IP 192.168.1.100 à minha máquina do Windows 10. E isso acontece porque o meu roteador está configurado para distribuir IPs automaticamente entre o intervalo 100 até 199. Para você confirmar, abra o navegador, digite o endereço do gateway. O meu roteador é um MercuSys modelo AC120G, tá bom? Aqui vou inserir a senha do administrador. Suponho que você já tenha ela. Nesse roteador especificamente, eu acesso o avançado e servidor DHCP. Cada roteador é diferente, tá bom? Então aqui, como podemos observar, ele está configurado para distribuir automaticamente IPs nesse intervalo, entre o intervalo 192.168.1.100 até 199, tá bom? Eu poderia escolher um valor aleatório nesse intervalo. Não é o aconselhável quando se trata de IP fixo, tá galera? IP estático. O aconselhável é sempre escolher um valor fora desse range, fora desse intervalo aqui do DHCP, tá bom? Desde que pertença à mesma classe. Só tome cuidado para não escolher o primeiro e o último IP da classe, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, seria o IP 192.168.1.0 e 192.168.1.255. O primeiro identifica a rede e o último é o endereço de broadcast, tá bom? Então, no meu caso, eu posso colocar 192.168.1.254. É um valor que foge desse intervalo, porém pertence à mesma subrede, tá bom? Ou eu poderia escolher um valor aleatório entre esse intervalo, mas se você for fazer isso, escolha um valor mais alto possível, tá bom? Próximo do valor máximo, por exemplo, 198 no meu caso, beleza? E por que devemos fazer isso? Porque se você colocar um valor muito baixo, por exemplo, 102, sei lá, 104, pode ser que quando a sua máquina estiver desconectada, o DHCP distribua esse mesmo IP para um outro equipamento. E aí quando você ativar o seu equipamento, ele vai ser obrigado a distribuir o mesmo IP para sua máquina. Aí você vai ter duas máquinas com o mesmo IP na rede, tá bom? E vai haver um conflito. Então, para evitar que isso ocorra, coloca um valor bem alto ou um valor fora do intervalo, respeitando a classe, tá bom? Então, vamos abrir o painel de configuração do IP. É só clicar com o botão direito do mouse no ícone de rede, abrir configurações de rede e internet, alterar opções de adaptador, daí você vai ter acesso a esse painel. Uma outra forma de acessá-lo é apertando Windows mais a letra R, digitando ncpa.cpl. Aqui dentro, dê dois cliques no seu adaptador de rede, no meu caso mais uma vez Ethernet 2, placa de rede Realtek Gaming GBE Family Controller, o restante aqui são placas de rede virtuais, tá bom? Aqui dentro, toque em propriedades, procure por protocolo IP versão 4, selecione essa opção, toque em propriedades. Aqui mais uma vez veja que ele está obtendo o endereço IP automaticamente do roteador, dentro daquele intervalo que eu mostrei, tá bom? Marque a caixa usar o seguinte endereço IP e aí basta configurar o endereço IP estático. No meu caso será 192.168.1 espaço 254. Tocando aqui dentro, automaticamente ele já calcula a máscara de subrede, tá bom? Não precisa configurar manualmente. Daí insere o gateway, o meu é esse daqui. Copia e cola. Servidor DNS preferencial. Isso aqui, galera, geralmente você não precisa mexer, tá bom? Você pode simplesmente repetir o valor do gateway. No meu caso, mais uma vez, 192.168.1.1. Assim ele vai usar o DNS da própria operadora que te forneceu o modem e o roteador, tá bom? Ou você pode utilizar um DNS diferente, tipo da Google, que se eu não me engano é 8.8.8.8.8.8.4.4.
mas eu vou usar o do próprio roteador mesmo, tá bom? Colocando o gateway como eu falei. Esse segundo campo pode deixar em branco. Em seguida, toque em OK para confirmar. Mais uma vez no meu caso, eu configurei um valor fora do intervalo do DHCP para não ocorrer conflitos, porém respeitando a classe, tá bom? 192.168.1. alguma coisa. Ou posso colocar um valor próximo do valor máximo, né? Tipo 195, tá bom? Se a sua rede Wi-Fi não tiver muitos equipamentos conectados, pode fazer dessa forma. Agora, se for um ambiente tipo uma empresa com centenas de computadores, aí certamente eu recomendo configurar um valor fora do intervalo do DHCP, tá bom? Então confirma tudo e toque em OK. Fechar, ele vai desconectar e em seguida vai reconectar automaticamente, tá bom? O que pode demorar um pouquinho. Então apareceu a internet aqui em IPv4, já está conectado. Para confirmar, você pode pingar um website, por exemplo, www.google.com. Está pingando com sucesso. Então conexão de internet estabelecida normalmente, tá bom? Então tudo funcionando corretamente. Vou digitar IPv4 mais uma vez, ou melhor, ipconfig. Então veja que agora o meu endereço IP é 192.168.1.254, tá bom? Máquina funcionando perfeitamente com a rede e a internet, como eu mostrei, né? E fora do intervalo do DHCP, tá bom? Então, quando a minha máquina estiver desconectada, offline, e o DHCP atualizar todos os endereços IPs, eu não corro o risco dele atribuir o meu IP a uma outra máquina, gerando conflito quando eu ligar a minha máquina e ela estiver online, tá bom? Daí, caso a sua internet apresentar problemas após atribuir o IP estático, é sempre bom verificar se esse IP não está sendo usado por um outro dispositivo. E isso vale principalmente se você configurou um IP entre o intervalo do DHCP. Aí é bom que você pingue ele. Por exemplo, vamos supor que você configurou 192.168.1.150. Ele me retorna host de destino inacessível. Significa que esse IP não está atribuído a nenhum dispositivo, tá bom? Ele não encontrou nada com esse endereço. Então poderia usar esse endereço IP e atribuí-lo à minha máquina, beleza? Agora, se aparecer isso aqui, ó, resposta de IP tal, bytes, tempo e TTL, significa que ele realizou a comunicação com sucesso com o endereço IP e, portanto, esse IP já está sendo usado, já está atribuído a uma máquina na rede, tá bom? Aí você não pode utilizá-lo. E por último, caso você tenha configurado como eu ensinei, usando um IP fora do intervalo do DHCP, então você volta naquele painel e configura um IP dentro do intervalo do DHCP. Por exemplo, 150, 180, vou colocar 198 e pronto, só fechar mais uma vez, aguardar ele reiniciar, é bem rápido, tá bom? E pronto, dá um ipconfig, veja que ele já atribuiu o IP automaticamente, 198, então é isso, bem simples, tá bom? Por que eu estou configurando um IP estático, galera? Porque no meu caso particularmente, eu tenho um servidor FTP habilitado na minha máquina, que é esse daqui, ó, Galaxy A30s, e após uma troca de roteador aqui na minha casa, foi modificado a classe de IP, o endereço IP em si, e meu celular, que estava configurado com IP antigo, não conseguia acessar esse endereço FTP pelo aplicativo, no caso o FolderSync, tá bom? E aí, para não perder a conexão, cada vez em que o DHCP atualizasse o endereço IP, eu preferia atribuir esse IP estático, daí lá no celular eu vou apontar para esse endereço e ele nunca mais vai mudar, tá bom? Então esse é um exemplo de uso do IP estático, beleza? Então se esse tutorial te ajudou, por gentileza deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço.